Boa tarde, irmãos. Hoje nós vamos estudar a parábola da espada e dos inimigos. Parábola essa que se encontra lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 32 a 39, que diz assim: Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não penseis que vim trazer paz. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama ao seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Amados irmãos, na parábola anterior, nos versículos anteriores aí, versículo de número 29 até o versículo de número 31, nós tratamos aí a respeito da perseguição. Agora, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele traz uma nova perspectiva de perseguição, aquela perseguição que se dá dentro dos lares. Essa perseguição, ela aponta para uma falta de paz, uma divisão. O Senhor Jesus deixa isso bem claro com essa palavra. Divisão entre os familiares. Agora, se formos observar bem, parece que essa passagem trazida através da própria palavra do Senhor Jesus, parece apontar para uma controvérsia. Qual seria essa controvérsia? Como Jesus seria aquele que traria divisão para os homens? Ele não seria o príncipe da paz? Como o príncipe da paz poderia trazer guerra, poderia trazer divisão, poderia trazer separação entre os homens? Parece ser um pouco controverso. Mas, quando nós observamos a palavra paz, devemos entender, pelo menos nesse texto, que se trata de separação. Separação entre os familiares. E muitas vezes isso acontece exatamente por causa da entrada do Evangelho. Mas pensando na questão da paz, nós vemos Jesus como o príncipe da paz. Isso está registrado lá em Isaías, capítulo de número 9, versículo de número 6 a 7, que diz assim: Porque um menino se nasceu e um filho se nos deu. O seu governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Irmãos, nós vemos que aqui se trata de uma paz celestial. Uma paz entre Deus e os homens, ou entre os homens e o seu Deus. Paz essa que é defendida também pelo apóstolo Paulo, lá em Efésios, capítulo de número 2, versículo de número 13 a 18, quando fala dessa paz. Ele afirma o seguinte: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças,
para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade, e vindo evangelizou paz a vós outros, que estáveis longe, e paz também aos que estáveis perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele está falando de uma paz que é realmente uma união, uma reunião entre nós e o nosso Deus. Quem nos liga a Deus? É Jesus. E aqui ele trabalha a questão da união do judeu com o gentil. O judeu do Antigo Testamento, mais o gentil do Novo Testamento. Os dois sendo ligados. Uma vez que esses dois são ligados, eles são ligados também a Jesus e Jesus os liga ao Pai. Seria o povo de Deus, judeus, gentios, unidos a Cristo e Cristo unindo-os ao Pai. É exatamente disso que o Senhor Jesus ele está tratando. Da união dos homens com seu Deus, através de Cristo Jesus. Por causa disso, Jesus ele é identificado aqui como o príncipe da paz, aquele que traz paz entre os homens e Deus. Mas, irmãos, é bom lembrar que essa confissão, ela traz consequências. A confissão, ela é uma exigência do Senhor Jesus, como nós vemos lá em Mateus, capítulo de número 10, versículo de número 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. É uma exigência do Senhor Jesus. Temos que confessar o Senhor Jesus. Mas essa confissão, ela traz consequências. Quais que seriam as consequências? Está registrado lá nos versículos de número 18 e 21. Por minha causa sereis levados à presença de governadores de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. 21. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai ao filho. Filhos haverá que se levantarão contra os progenitores e os matarão. Nós vemos aqui uma clara indicação de separação. Por causa disso, o Senhor Jesus ele fala a respeito da espada. Ele não veio trazer a paz, ele veio trazer a espada. A espada é exatamente esse símbolo de separação entre homens. E quais que seriam esses homens? Homens professos e homens não professos. Aqueles que fizeram a sua pública profissão de fé, aqueles que confessam ao Senhor Jesus como seu Senhor e aqueles que não confessam. Muitos laços familiares, eles são rompidos neste momento. Eles são desfeitos neste momento. A profissão de fé de uma pessoa leva exatamente a esse romper de laços, muitas vezes laços familiares, laços de amizade. Muitas vezes são rompidos. O apóstolo Paulo mesmo, ele deixa aqui um exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo de número 12, 13 e 15, um exemplo dessa separação que pode acontecer, e muitas vezes acontece, e o que se fazer diante dessa separação, se houver o caso de separação. Olha o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo de número 7, versículo 12, 13 e 15. Ao mais digo eu, não o Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, e esta consente em morar com ele, não a abandone. A mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não
deixe o marido. Mas, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Os irmãos estão observando que, mais uma vez, aparece a palavra paz aqui, porque quando nós pensamos nessa paz, não é paz entre os homens, que muitas vezes não há condições de mantê-la, mas sim paz com Deus. Deus nos chama à paz. Nós mesmo passando por alguma separação de laços familiares, nós temos e mantemos a paz com Deus. Não é o fato de não termos paz com pessoas que não professam a nossa fé que nós não temos paz com Deus. De forma alguma. A nossa paz com Deus continua. E muitas vezes, por causa da nossa paz com Deus, nós não temos paz com outras pessoas. E aí nós identificamos quem são os inimigos. Os inimigos, no caso aqui, aqueles que se colocam em inimizade contra nós, muitas vezes são aqueles que não professam a nossa fé. São aqueles que se colocam como inimigos contra nós. Eles que se colocam como contrários a nós. Os versículos de número 36 e 37 diz assim, olha: assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama ao seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama ao filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E, irmãos, é interessante nós observarmos que o homem aqui, quando nós vemos o Senhor Jesus ele falando aqui, olha, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. O homem aqui é este homem professo, é aquele que professa a palavra do Senhor. Mas ele, por professar a palavra de Deus, ele acaba ganhando inimigos. Existem pessoas que se colocam com inimizade contra ele. Não é ele que é inimigo dos outros, mas sim os outros são inimigos dele. Muitas vezes nós queremos sim a amizade, queremos manter os laços, mas as pessoas, por causa da nossa profissão de fé, acabam se afastando de nós. É bom a gente deixar isso bem claro. Muitas vezes não somos nós que nos colocamos em inimizade contra as pessoas, mas as pessoas se colocam em inimizade contra nós, exatamente por causa da nossa pública profissão de fé. Por causa da nossa profissão de fé, por causa que afirmamos que cremos em Deus e temos Cristo Jesus como aquele que nos leva, que nos dá acesso ao nosso Deus. Bom, irmãos, diante disso, nós vemos que laços antigos se rompem e cria-se novos laços. São criados novos laços. Olha só para os irmãos verem alguns textos aí. Primeiro, Mateus, capítulo de número 12, versículo de número 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, irmã e mãe. A partir do momento que nós confessamos ao Senhor Jesus como nosso Salvador, como nosso Senhor, alguns laços se rompem. Mas nós vemos que é criado um novo laço entre nós e o nosso Deus. Aqueles que confessam e fazem a vontade de Deus, eles são chamados de irmãos, irmãs e até mesmo mães. Ou seja, fazem parte da família de Deus. Mas nós vemos lá em Mateus capítulo de número 8, versículo de número 21 e 22. E outro dos discípulos lhe disse:
Senhor, permite-me ir primeiro sepultar ao meu pai? Replicou-lhes, porém, Jesus: segue-me e deixa aos mortos o sepultar os seus próprios mortos. Irmãos, nosso Deus, Ele é Deus de vivos, não de mortos. Nós fazemos parte da família de Deus, da família daqueles que são eternos, porque a eternidade, a vida eterna, já é de nossa propriedade. Deixe os mortos sepultar os mortos. Nós somos dos vivos. Nós somos o povo da vida eterna. Nós somos o povo que há de viver na eternidade. Mas, Mateus capítulo de número 19, versículo de número 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pais, ou mães, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais a herança da vida eterna. Sim, laços são desfeitos, muitas vezes por causa da nossa pública profissão de fé. Sim, muitas vezes perdemos amigos, mas nós recebemos muito mais do que aquilo que perdemos. O Senhor é realmente o nosso tesouro. Ele é a nossa herança. Irmãos, temos que entender que Jesus, Ele cobra dos seus seguidores uma decisão, e uma decisão que deve ser firme. Nós devemos nos decidir. Não podemos ficar em cima do muro. Não há como ficarmos em cima do muro. Não há como ficarmos dividindo os nossos corações. Nós somos separados para sermos do Senhor. Jesus, Ele cobra de seus seguidores uma decisão firme. Uma decisão firme. Como vemos o fechamento da nossa parábola. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 38 e 39, que diz o seguinte: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a sua vida por minha causa, achá-la-á. Todos aqueles que eram crucificados, eles eram considerados malditos. Ninguém, em sã consciência, naquela época, gostaria de ver um parente seu pendurado na cruz. Por causa disso, nós vemos que muitas vezes as pessoas elas se envergonham de nós. Claro que na nossa época agora, a cruz ela é tida até como orgulho, principalmente entre os cristãos. A cruz ela se tornou até mesmo um adorno. Nós vemos correntinhas com a cruz vazia, né? Sem o Senhor Jesus crucificado ali, mas a cruz vazia como um adorno. E tem pessoas que têm orgulho da cruz, principalmente nós que somos cristãos. Mas agora, o confessar a Jesus, isso aí, meus irmãos, muitas vezes é tido como algo incômodo, algo que incomoda. E da mesma forma que as pessoas se envergonhavam daqueles que eram crucificados, hoje há pessoas que se envergonham daqueles que professam a fé em Cristo Jesus. É como se nós estivéssemos pegando uma cruz e sendo crucificados naquela época. Assim também é nos dias de hoje, quando nós professamos a nossa pública profissão de fé. Quando nós professamos o Senhor Jesus como o nosso Senhor, muitas vezes é motivo de vergonha para os nossos parentes. Por causa disso, o Senhor Jesus ele deixa claro que é necessário que cada um tome a sua cruz e vá após ele. Tomar a cruz aqui é receber
o sacrifício do Senhor Jesus, é receber o nome do Senhor Jesus, é confessá-lo como o Senhor das suas vidas. Que Deus ele possa te abençoar, que Deus ele possa te fortalecer e que seus familiares eles venham reconhecer também que o Senhor Jesus é o único que pode nos levar à salvação e é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda a glória. E nós professamos esse Senhor sobre as nossas vidas, porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Que os nossos familiares possam ser alcançados também por essa cruz, possam ser alcançados também pelo Senhor Jesus e possam ter as suas vidas transformadas e que um dia possamos vê-los juntamente conosco, não como inimigos, mas como amigos de Deus. Não como inimigos da cruz, mas como homens e mulheres, pessoas que são redimidas, lavadas pelo sangue do Cordeiro. Que Deus possa abençoar os nossos lares. A paz do Senhor e tenha um bom dia.